Então, gente, primeiro a Lilian vai dar as boas-vindas dela e depois já vou abrir aqui o microfone, ou abrir pelo menos o teclado para responder as perguntas de vocês. A paz, meus queridos, que Deus abençoe vocês nesse sábado. Tá muito gostoso aqui, tá friozinho, mas não importa se o sol está brilhando ou não. Hoje aqui não tem sol em São Paulo. Não. Mas tem uma luz e um calor que aquece os nossos corações, que é a presença de Deus através do seu Espírito. Nós estamos nessa campanha, não é? De 7 semanas fazendo lives sobre o Espírito Santo. No canal da Yacht Church, toda segunda-feira está saindo um estudo sobre o Espírito Santo. Esta semana, o pastor Daniel e a pastora Mariana estão fazendo também no canal do pastor Daniel Adams, né? É uma campanha de oração profética. A gente está criando uma atmosfera, não é, para esperar o Pentecoste acontecer. Amém. Pentecoste, a festa de Pentecostes, este ano vai cair dia 23 de maio, que é um domingo. E nós teremos uma vigília de oração no canal do YouTube da Yacht Church durante 12 horas. Vai ser tremendo. Você já pensou ficar 12 horas em oração? Nós vamos buscar essa presença poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, será tremendo. Porque nós queremos viver algo novo nesse tempo. Eu não sei você, mas eu e o Lamartine, a nossa igreja e a Church, nós estamos buscando um poder renovador, um poder restaurador, para que possamos enfrentar as dificuldades desse tempo e que possamos também estarmos aguerridos no poder de Deus para conquistarmos, né, para avançarmos nesse tempo, porque são tempos de oportunidades. Esses tempos, nós estamos numa janela de oportunidades, né, onde nós podemos falar de Deus, falar do Evangelho de Jesus, buscar a sua presença. Nós temos liberdade e a gente tem que aproveitar essa liberdade. Olha aqui, vamos começar a responder as perguntas aqui. Uma pergunta aqui que não tem a ver com a questão do Espírito Santo, mas como é uma live de perguntas e respostas, eu vou responder. Alguém perguntou se a esquizofrenia é algo espiritual. Fernando Costa. Fernando, a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica, né, em que o indivíduo ele tem uma disfunção mesmo, né, cerebral, e ele acaba ouvindo vozes, tendo assim o sentimento de que está tendo perseguição. Na verdade, é uma enfermidade que muda um pouco a percepção que o indivíduo tem da realidade. Ele acaba descolando-se da realidade e entra numa realidade paralela. É uma doença psiquiátrica que tem um tratamento psiquiátrico, mas eu acredito que toda enfermidade tem uma origem espiritual. Então, ela é uma doença de fato, né, do mundo fisiológico, mas também é uma doença espiritual, né? Aqui, deixa eu ver. Cláudio Passos, pastor, é o Espírito Santo que nos faz converter? Você quer responder isso, bem? Com certeza. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do pecado, ou seja, o Espírito Santo agindo em nossas vidas nos convence que estamos, né, transgredindo a vontade, a palavra de Deus, e ele nos leva a entregar a nossa vida a Jesus. Ele nos convence da justiça, porque quem é a justiça? Jesus é a justiça de Deus, no sentido que ele assumiu o nosso lugar, né? Ele pagou um preço de morte, sem pecado, ele pagou o preço pelo pecado, o nosso pecado, e do juízo, porque
Deus traz o juízo para Satanás, para os seus demônios e para todos aqueles que transgride, né, e que não aceita Jesus Cristo como Salvador. Olha, o Eduardo Porto está perguntando qual a diferença entre o batismo com fogo e o batismo do Espírito Santo. Na verdade, o que o que a palavra está comparando, né, com João, na verdade, que fala sobre isso, o batismo com água é o batismo do arrependimento, né? Então fala daquela atuação do Espírito Santo de nos purificar. O Espírito Santo, ele tem tudo a ver com isso. Mas o batismo com água é um batismo que, na verdade, ele é uma representação do que acontece na vida espiritual, né? Nós nos identificamos com Cristo, morremos, ele se identifica conosco, ou seja, eu morro para a velha vida e eu me levanto, me ressuscito para a nova vida em Cristo. Isso é o batismo com água, né? É um testemunho público de que eu morri para o passado e que fui purificado em Cristo, estou nascendo para uma nova vida. Já o fogo nas Escrituras tem também a ver com purificação e com juízo. No caso do batismo do Espírito Santo sendo aliado com o fogo, eu creio que é purificação também, mas é um empoderamento, é o Espírito Santo vindo para destruir as obras do diabo. Ou seja, uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela consegue vencer aquelas áreas na vida dela que ela não conseguiria pela própria força, pelo próprio esforço. Então, eu entendo que o batismo com fogo, ele tem esse aspecto, né, de que um dia o Espírito Santo vai trazer juízo e tudo, mas, sobretudo na vida do crente pessoal, é o empoderamento para que haja uma purificação e uma libertação daquelas áreas que o indivíduo não conseguia vencer por si mesmo, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, batiza com teu Espírito e com fogo todos nós, Senhor Deus, aquecendo o nosso coração e aumentando a nossa fé, nos trazendo poder, Senhor, para enfrentar as dificuldades e para conquistarmos em seu nome em Cristo. A Érica Endel está dizendo que ela está numa igreja que afirma que o batismo do Espírito Santo não é mais para hoje, era só para aquela época. O que nós pensamos a respeito disso? Bom, é muito importante você entender que existe uma visão chamada de visão cessacionista, tá? A visão cessacionista acredita exatamente assim, ou seja, que as manifestações do Espírito, aqueles milagres aconteciam até que veio o que é perfeito, e o que é perfeito, segundo eles, é a Bíblia. Então, todo o resto acabou. Então, hoje, Deus não opera mais através de milagres, os dons já não acontecem como aconteciam. Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, para provar que essa doutrina está errada, viu, gente? Deixa eu pegar aqui no meu texto aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Abre lá você, que eu vou abrir também aqui. 1 Coríntios 1, 7. 1, 7. Tá. O apóstolo Paulo ele está dizendo assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? A palavra aqui, revelação, é apocalipsis. Ou seja, quando Jesus vai se revelar de verdade. Então, Paulo está dizendo, na mesma carta que ele escreve aos Coríntios, em que ele aborda todos os dons, né? 1 Coríntios 12, 13, 14, que ele fala de dom de línguas, dom de curar, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, todos os dons espirituais que ele está na mesma carta dizendo, buscai aos dons, com zelo, os dons espirituais. Ele diz no versículo 7 do primeiro capítulo, é uma ordem aqui, olha, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ou seja, todos esses dons aí que eles estão dizendo que acabaram, ele está dizendo que não deve faltar
enquanto vocês aguardam o apocalipse de Jesus Cristo. Ou seja, quando é que os dons vão acabar? Só no apocalipse, quando Jesus se manifestar. Por quê? Porque quando eu estiver na presença de Jesus, eu não preciso mais de dom espiritual, eu vou saber todas as coisas. Não é isso? Eu não preciso de dom de revelação, dom de discernimento, porque todas as coisas estarão como são. Paulo mesmo diz, ele diz, hoje eu vejo por espelho, amanhã verei face a face. Então, minha querida, eu me desculpe, tá? Eu não quero aqui de forma alguma ir contra a sua igreja, mas já que você perguntou, eu quero dizer que claramente a Bíblia diz que nós devemos ter todos os dons, estes que ele vai falar na carta, na mesma carta, até que Jesus se manifeste. Então, obviamente, eu discordo com a chamada doutrina do cessacionismo, né? E o cessacionismo acredita que quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado, é a Bíblia. Mas não é isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não revela todas as coisas. Tem muitas coisas que a Bíblia não fala, entende? E então, os dons espirituais, eles são para hoje, sim. Amém. Agora, uma para a Lília aqui. Cláudio Passos, é possível compreender a Bíblia sem o Espírito Santo? Fala um pouco sobre isso, bem. Olha, eu acho que você pode ter um entendimento intelectual, mas aquela convicção espiritual só pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas leem a Bíblia como um mero livro histórico e não são convencidos por aquela palavra. Aquela palavra é simplesmente letra e não espírito. Mas quando o Espírito age, aquela palavra que é a letra torna-se vida em nós e nos convence da verdade. Então, é isso mesmo. Nós que recebemos a Jesus Cristo, que aceitamos, né, o Senhor Jesus como nosso Salvador, entendemos isso, é porque de alguma forma o Espírito Santo trabalhou no nosso espírito, nos convencendo dessa verdade. Olha, o Eduardo Porto está perguntando, bom dia, pastor Lamartine. Efésios 4,30 fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Me explica, podemos entristecer o Espírito Santo? Claro. O Espírito Santo é Deus, mas ele tem sentimentos, ele tem emoção, né? A gente sabe que, por exemplo, que quando Maria foi visitar, né, Isabel, a mãe de João Batista, ela estava grávida, né? Maria estava grávida recentemente de Jesus. E a Isabel já estava com mais de 6 meses, né? E quando Maria chegou, Isabel sentiu João Batista exultando no espírito. Quer dizer, João Batista, lá dentro do ventre da mãe dele, foi cheio de alegria, né? Olha que coisa, né? 2 bebês. Coisa linda. Na presença do Espírito, ou seja, o Espírito Santo rejubilando por conta do Filho de Deus que estava ali para cumprir o seu propósito e a sua missão. Amém. Então, queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo tem sentimentos, ele fica feliz, ele fica triste. E como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:30, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E ele diz, eu gosto muito desse texto, porque diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? O dia do arrebatamento da igreja. Dia do nosso encontro. Quando houver o arrebatamento da igreja, só quem tiver o selo do Espírito que vai subir. Ele é o penhor da nossa herança, né? Como diz Efésios também. Agora, ele habita em nós e nós podemos alegrá-lo, nós podemos entristecê-lo. Todos os sentimentos que Deus tem, o Espírito Santo tem. Amém. O Mateus Pires está dizendo, pastor, qual a visão lucana e paulina e joanina do Espírito Santo? Porque um dia eu ouvi falar que cada um fala da manifestação do Espírito, mas cada um se completa. O senhor sabe me explicar? Eu já li sobre isso, mas eu não lembro todas as afirmações. No caso, obviamente,
João, ele apresenta o Espírito Santo como aquele que faz parte, né, do processo de conversão e do processo também de novo nascimento, porque, obviamente, aquele discurso, né, que precisa nascer de novo, que Jesus falou para Nicodemos, foi proferido por Jesus e retratado por João. Então, João, ele mostra claramente que é o Espírito quem faz parte do processo de conversão. É ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. A visão é de Paulo que ele está falando. Então, a visão paulina é a visão teológica todinha, né? É Paulo que fala sobre o selo do Espírito Santo, é Paulo que fala sobre o batismo do Espírito Santo, explicando de uma maneira mais doutrinária e teológica. É Paulo que fala também sobre, o que mais que ele fala do Espírito Santo? Sobre os dons do Espírito Santo. É Paulo que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Então, Paulo aborda O de uma poder do forma Espírito mais Santo. teológica a respeito do Espírito Santo. Lucas, como um médico, ele revela, por exemplo, o Espírito Santo em Maria, né? Maria declarando na sua gravidez sobre o Espírito Santo está sobre mim, né? E ele fala também a respeito daquele magnificar de Maria, né? Que é o canto de Maria, em que declara, né, sobre o Senhor e a minha salvação. Mas eu, especialmente Lucas, eu não me lembro, eu já li essa teoria, mas eu não me lembro exatamente sobre o que Lucas, qual é a visão desse autor aí sobre o que Lucas fala sobre o Espírito Santo. Posso dar uma pesquisada, mas eu já li sobre isso, obviamente, quando eu estava fazendo teologia no seminário, a gente estudou sobre isso. Mas faz tantos anos que a visão de Lucas é uma visão, na minha opinião, muito mais, vamos dizer assim, de um médico, né, das consequências do Espírito Santo atuando, gerando, né, gerando Jesus, abordando o nascimento de Jesus através do Espírito Santo. Então, uma atuação do Espírito no mundo físico, né, na medicina. Eu não me lembro se é exatamente isso que esse autor fala, mas a visão tanto de João quanto de Paulo fica muito mais clara e mais evidente, porque o Espírito Santo é um tema importante na teologia, tanto joanina quanto paulina, especialmente de Paulo, né? Porque doutrina, gente, ninguém mais do que Paulo estabeleceu as doutrinas do cristianismo. Posso fazer uma observação aqui? Claro, querida. O que eu acho mais incrível sobre a atuação do Espírito Santo hoje é que ele nos revela a obra completa de Deus em nossas vidas, todo o propósito de Deus em nossas vidas. E isso é muito importante, a gente buscar o Espírito Santo para ouvir a Deus. Porque nós temos a palavra, né? A palavra escrita, a Bíblia, mas o Espírito Santo é aquele que traz luz, que traz vida a essa palavra. Eu quero ler um texto que está lá em Efésios, que fala sobre a revelação que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E diz assim, Efésios 3, a partir do versículo 14. Paulo orando, né? Diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Quer dizer, Paulo está dizendo, eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no interior. Ou seja, o Espírito Santo nos fortalece no nosso interior. Para que o quê? Para que Cristo habite no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Ou seja, toda a compreensão que nós temos na nossa vida espiritual, aqui fala do amor de Cristo, fala da plenitude de Deus, fala que o poder do Espírito Santo através das nossas vidas opera muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, toda a revelação
da vontade de Deus em nossas vidas passa pela presença do Espírito Santo. Por isso que é tão importante que nós busquemos o Espírito Santo, para que nós possamos compreender a vontade de Deus para nós e possamos também ter esse poder, não é? Para cumprirmos exatamente o que Deus tem para as nossas vidas. Para que a gente passe por essa vida aqui fazendo exatamente o que Deus quer, e fazendo exatamente o que Deus quer, nós deixamos um legado, nós temos muitos frutos, nós damos muitos frutos para Deus. É isso mesmo, meu amor, você tem toda a razão. Tem uma pessoa aqui, a Patrícia Soares está dizendo, eu trato o Espírito Santo como uma pessoa, literalmente, com suas próprias vontades. Meu melhor amigo. É correto? O que você acha, Lília? Corretíssimo. Porque ele é uma pessoa... Eu conheci uma discípula minha, quer dizer, conheço, né? A Ângela, que eu acho tão bacana a maneira que ela trata o Espírito Santo. Tudo que ela fala assim, o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo, eu acho muito legal, porque realmente a gente tem que ter esse relacionamento. Esse ano, né, me preparando para o Pentecostes, né, o que eu pedi a Deus foi exatamente isso, conhecer mais o Espírito Santo, e a gente tem que tratá-lo como uma pessoa. A expressão que eu mais gosto de dar ao Espírito Santo é que ele é a nossa companhia, o nosso companheiro constante. É Deus que está com você e que quer se relacionar com você. Ô, Lília, a Rogéria está perguntando, como saber qual é o meu dom espiritual? Servindo. Na minha opinião, eu respondo isso às pessoas porque eu descobri na minha vida o dom espiritual assim. Você vai estar agindo segundo a necessidade das pessoas, segundo a necessidade da igreja onde você está. Sirva onde você for necessário. E você vai entender aquilo que Deus quer para a sua vida servindo. Você vai se adequando melhor nos espaços, né? Ou, muitas vezes, Deus fala de maneira sobrenatural, mas normalmente, quando você não ouve ou não discerne, vai servindo que você vai entender qual é o espaço onde você vai sair melhor, né? Muito bom. Tem aqui uma pessoa que está dizendo, pastor, você sumiu, por que não estava fazendo live? Olha, eu andei fazendo live no Instagram e não fiz no YouTube, porque eu estava na fazenda do meu sogro lá, o sinal é péssimo, é muito ruim. E no Instagram, se não fica legal, você derruba e fica por isso mesmo. No YouTube, geralmente o vídeo sobe, então eu gosto de tratar com muito mais cuidado as minhas lives, os meus vídeos no YouTube. Mas voltei e hoje vai ter dobradinha. Estou aqui de manhã, mas hoje, às 19h30, eu vou fazer uma live sobre a novela Gênesis, gente, que está acontecendo coisas muito legais e eu vou comentar com vocês, gente, tá? E tem gente que tem preconceito com a novela, mas vem para cá porque você vai aprender Bíblia. Tá? Vou falar sobre Sara e Agar, é uma coisa extraordinária, vai ter coisas teológicas ali muito importantes para você entender, porque o apóstolo Paulo faz algumas relações, né, de Sara e Agar que são importantíssimas. Então, eu quero convidar todo mundo para estar hoje às 19h30 aqui no meu canal do YouTube para comentar sobre a novela Gênesis. Vou comentar. Não vou perder. Especialmente sobre essa relação de Abraão, Agar e Sarai. Vai ser tremendo. Então, que bom que você sentiu minha falta, né? Que bom, ótimo. Mas ontem eu tive uma live sensacional. Ontem, para vocês terem uma ideia, gente, eu sei que a maioria aqui esteve, mas talvez ele não tenha estado. Ontem nós tivemos simplesmente quase 13 mil pessoas ao vivo, gente. E na hora que eu fechei a live, já tinha dado mais de 40 mil pessoas. Então, foi muito legal. Eu acho que eu preciso ficar um pouco mais longe para vocês sentirem saudade. E, meu amor, tem que avisar que está gravado aí. A pessoa que não assistiu pode assistir, né? Foi sobre Israel, a live, né? Isso. Eu falei sobre a guerra que está acontecendo em Israel. Aliás, tem 2 vídeos que vocês não podem perder.
Um é sobre as luas de sangue, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Tá? Luas de sangue está aqui no meu canal do YouTube. E a outra é a live de ontem, que eu dei uma aula a respeito da geopolítica, do que está acontecendo, e falei também a respeito do milagre, né, que é Israel moderno. Posso fazer um convite? Vocês, meus queridos que estão aqui, eu estou também no meu canal do YouTube, Lilian Pozella. Tem várias mensagens sobre Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos de poder. Esse domingo eu vou pregar sobre Atos de generosidade. É uma série no livro de Atos. E a gente sabe que o livro de Atos, né, chama Atos dos Apóstolos, mas deveria chamar Atos do Espírito Santo. Porque foram Atos dos Apóstolos movidos pelo Espírito Santo. Então, você que está buscando o Espírito Santo, poder do Espírito Santo, vá lá no meu canal do YouTube e acesse essas mensagens. Amém. Olha, tem um jovem aqui, o J. Santos Dabi, que está dizendo: paz do Senhor Jesus. A confirmação do batismo com o Espírito é falar em línguas. Quero referências bíblicas, por favor, para melhor aprofundamento. Queridos, houve no início, quando o Espírito Santo veio, lá em Atos, capítulo 2, as primeiras manifestações do batismo com o Espírito Santo tiveram manifestações de línguas. Aconteceu em Atos, capítulo 2, aconteceu em Atos, capítulo 8, quando os apóstolos vão para Samaria e lá os discípulos e as pessoas que recebem o Espírito Santo falam em línguas. Depois, Atos, capítulo 10, na casa de Cornélios. E, por último, Atos, capítulo 19, com os discípulos de João. Entretanto, eu tenho uma opinião pessoal, porque a gente tem que diferenciar o que é batismo do Espírito Santo e enchimento do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa pela primeira vez. Quando se dá isso? No novo nascimento, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador. E aí, necessariamente, a pessoa não tem que falar em línguas, porque hoje tem muita gente que aceita Jesus e não fala em línguas naquele momento. Como é que eu sei disso? Porque lá em 1 Coríntios 12, se não me engano, versículo 13, deixa eu olhar aqui, ó, para não ter perigo de estar errando aqui, né? 1 Coríntios 12, deixa eu ver se é o versículo 13. É isso mesmo, olha. O texto diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja o que Paulo está dizendo. Está falando que todos os crentes foram batizados no Espírito Santo. Agora eu pergunto, todos falam em línguas? Não. No próprio capítulo 12, ele fala, todos falam em línguas? Não. Todos profetizam? Não. Todos têm dons de curar? Não. Mas no mesmo capítulo em que ele fala da diversidade de dons, ele diz que todos foram batizados no Espírito Santo. Então, hoje, eu entendo o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo, ele é a inserção do crente no corpo de Cristo. Amém. Quando ele nasce de novo. Nesse sentido, o batismo com o Espírito Santo não tem que vir acompanhado de dons de línguas. Não tem que. Agora, quando eu falo de enchimento do Espírito Santo, uma segunda experiência, aí eu creio que vem o dom de línguas. Porque o dom de línguas é o dom mais, eu diria, mais simples que tem, na medida que ele é só para edificação do próprio indivíduo. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, como diz Paulo, porque em espírito fala de mistérios. Ele não edifica mais ninguém. Então é um dom para que o indivíduo possa orar no espírito quando ele não sabe o que orar na mente. Tá? Então, o enchimento do Espírito Santo, que na minha opinião é uma segunda, pode ser terceira, quarta, você pode ter várias experiências assim, ele vem acompanhado com as línguas estranhas.
Mas eu não encontro na Bíblia a obrigatoriedade. Não dá para você dizer que uma pessoa, para ser cheia do Espírito, tem que falar em línguas. Eu acho que a grande maioria das vezes acontece, mas pode ser que o enchimento do Espírito tenha uma outra manifestação. Agora, o batismo do Espírito Santo, que é a inserção, olha, eu vou ler de novo, pois em um só Espírito, 1 Coríntios 12, 13, todos nós fomos batizados em um corpo, ou seja, é a inserção no corpo de Cristo, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, o indivíduo aceitou Jesus, ele recebe o Espírito Santo e imediatamente ele é inserido no corpo de Cristo. Agora... Posso ler outro texto que colabora com isso? Claro, claro. Está lá em Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ou seja, aqui fala sobre a unidade do Espírito Santo em nós, né? Que há um só Espírito, que há um só corpo, ou seja, se você está no corpo de Cristo, você tem o Espírito Santo. Exatamente. É isso que o Paulo está dizendo. É um corpo só, que corpo? De Cristo. Um só batismo do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que te torna membro do corpo de Cristo. Exatamente. Sem o batismo do Espírito, não existe o indivíduo no corpo. Então, não tem crente que tem o Espírito e crente que não tem o Espírito. Isso é um erro doutrinário. Agora, pode falar. Você acha que as pessoas deveriam buscar o dom de línguas? Claro que sim. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12. Buscai com zelo os dons espirituais. Se o dom de línguas é um dom que edifica a mim, por que não tê-lo? Posso contar a experiência? Preconceito para com esse dom? Pode, claro, querido. Meus queridos, eu fui criada na igreja, né? Na igreja batista. E me converti, me batizei com 10 anos de idade. Mas já no ministério, né? A gente... exercendo o ministério, teve uma época que a gente começou a buscar o poder do Espírito Santo, porque a gente fazia tudo certo, mas a igreja não crescia, né, lá. Aí o Lamartine sentiu de buscar o poder do Espírito Santo para a gente avançar no reino de Deus. E então começamos a orar, a buscar, a jejuar, e chamamos um pastor que tinha muita visão do Espírito Santo. E um dia ele, no culto, chamou as pessoas para irem lá na frente, quem queria receber uma experiência com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu abria a boca e começava a falar em línguas. E fechava, porque eu fiquei com medo. Aí eu tentava falar, falava em línguas. E foi assim que eu recebi o dom de línguas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso foi muito importante na minha vida. Porque depois que eu recebi o dom de línguas, eu tive muito mais discernimento espiritual. Eu comecei a receber outros dons na esfera do espírito. Eu sempre tive muito discernimento de espírito, sempre vi demônios, sonhava, tinha revelação, mas depois dessa experiência, eu entrei muito mais, né, nessa... Eu digo que é a esfera espiritual. A gente sai do natural e entra na esfera espiritual. Quando você ora em línguas, parece que você entra num túnel, onde as coisas naturais ficam do lado de fora. É isso mesmo, Lília. Muito boa a sua colocação. O Cláudio Passos está falando. Para nós perdermos a salvação, Deus tem que tirar o espírito dele de nós. Cláudio, na minha opinião, só tem uma forma de um crente perder a salvação, que é rejeitar a Jesus. Então, primeiro, o indivíduo apostata, que é, na prática, a perda da salvação, e aí o Espírito Santo sai. Tá? Isto é uma coisa muito
rara, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A Bíblia fala, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Porque a presença do Espírito Santo é uma coisa tão poderosa na vida do indivíduo que é muito difícil alguém que seja de fato nascido de novo rejeitar Cristo, porque o Espírito Santo fica lá dentro falando, convencendo do pecado, se entristecendo, comunicando, falando a verdade, e o indivíduo, então, ele vai cada vez mais tendo que se render à voz do Espírito, né? Perder a salvação, gente, não é uma coisa tão fácil. Pensa bem, Deus não quer. É como um pai, né? Um pai que tem um pai, uma mãe que tem um filho, o filho vai para as drogas, o filho começa a fazer coisas, o pai não vai abandonar o filho por causa disso. O pai não vai falar, ó, acabou, você não é mais meu filho, isso não existe. O pai e a mãe vão lutar pelo filho para que um dia ele volte. O Espírito Santo é muito melhor do que um pai, do que uma mãe. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Amém. É o Glória a Deus. Espírito que fica dentro de nós. Ele nos convence. Ele fala conosco, não é isso? É Glória a maravilhoso, meus Deus. queridos. O Espírito Amém. Santo é o próprio Deus dentro das Amém. nossas vidas, nos convencendo Amém. do pecado, da justiça e do juízo. Então não tenha Amém. medo de perder o Espírito, de perder a salvação. Clame ao Espírito, fala, Espírito, fala comigo, me fortalece, me empodera, me ajuda, porque eu Amém, quero fazer a tua Senhor. Em nome vontade. Fala sim com o Espírito, porque é isso que ele Amém, faz Senhor na nossa vida. Jesus. Amém? Eu queria, Lília, que você fizesse uma oração agora, Amém. para a gente orar pelas pessoas serem cheias do Espírito Santo, orar para que o Espírito Santo dê poder para elas vencerem tristeza, depressão, enfermidade, pecados, tudo aquilo que assedia, que aprisiona, que nós não conseguimos pela Amém. força da nossa carne, nós podemos fazer isso pela força do Espírito de Deus, amém? Então vamos Amém. orar, gente, vamos orar a Deus para que o Espírito Santo se manifeste a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela presença poderosa do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nos últimos dias, o Senhor faria essa obra maravilhosa, a Tua palavra prediz isso, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, e nós estamos vivendo essa dispensação, nós estamos vivendo esse tempo, Senhor Deus, onde o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens, sobre os velhos, Senhor Deus, nos colocando poder, nos colocando numa dimensão especial, numa dimensão poderosa do Teu Espírito, e o Senhor, através de nós, avançaria, conquistaria. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre nós e nos inunde com a Tua presença, com a presença poderosa do Teu Espírito, porque nós queremos vencer os nossos pecados, nós queremos ser libertos das nossas cadeias, através da ação poderosa do Teu Espírito. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar o físico, a alma, o espírito, que o Senhor venha nos empoderar, que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos dar instrumentalidade, que o Senhor venha nos dar capacidade, que o Senhor venha nos dar as armas espirituais, para que possamos vencer, Senhor Deus, todas as nossas lutas, todas as lutas contra o sistema do mundo, contra Satanás, contra os seus demônios. Senhor Deus, em nome de Jesus, empodera o Teu povo. Senhor Deus, venha sobre eles. Dá, Senhor Deus, o dom de línguas. Enche-o, Senhor Deus. Queima com Teu fogo, Senhor Deus, tudo que está atrapalhando a nossa comunhão e nos dá vida, vida de intimidade, vida de poder no Senhor, em Cristo Jesus. Espírito Santo, eu te adoro. Amém, Senhor. Porque Tu és o nosso protetor. Amém, Senhor. Eu te adoro, Espírito Santo. Amém. Porque Tu nos guardas e nos celas. Amém, Senhor. Nos tornamos invioláveis para o diabo, para o poder das trevas. Amém. Espírito Santo, eu te louvo porque o Senhor está dentro de nós. Amém. É o Senhor quem comunica a nós todas as verdades da palavra de Deus. Amém.
No mundo espiritual, Senhor, é o Senhor quem sente as nossas dores, Amém. quem intercede por nós. Amém. É o Senhor quem intercede por nós por causa das nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Amém, Jesus. Nós te adoramos, Espírito de Deus, Amém. porque tu não sais de nós, mesmo quando erramos. Nós te adoramos porque tu permaneces em nós, falando conosco, Amém. fortalecendo a nossa alma, a nossa vida. Amém. Senhor Deus, que coisa maravilhosa essa de viver nesta era do Espírito. Amém, Jesus. De viver, ó Deus, neste tempo em que o próprio Deus habita em nós. Amém. Nós te adoramos e te agradecemos. Amém. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nem Amém. sempre andamos segundo o Espírito Santo. Às vezes damos vazão à carne. Às vezes, ó Deus, damos vazão à vontade humana. E por isso, Senhor, os problemas vêm, as consequências vêm, mas tu és o nosso Deus de amor, Espírito Amém, Santo, Senhor. que habita em nós. E agora a minha oração é que o Senhor venha tocar, abençoar, Amém, transformar Senhor a Jesus. vida Amém. daqueles que estão aqui hoje, Senhor, e até Amém. aqueles que estarão depois, Senhor, em nome de Jesus. Que o Amém. Senhor Em venha nome de Jesus. curar os abatidos, que o Senhor Amém. venha, meu Deus, em nome de Jesus, ressuscitar aquilo que está Amém. morto, a esperança, Senhor, o Amém. primeiro amor, ó Deus, em nome de Jesus, Em nome de Espírito Jesus. Santo. Amém. Vem agora, Senhor, levantar a tua igreja, Senhor, nesse Amém. tempo de tanta apostasia. Amém. Vem, Senhor, levantar uma igreja forte e Amém, poderosa. Jesus. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, a te Amém. agradar, Espírito Santo, Amém. nossa melhor companhia, Amém. nosso melhor amigo. Amém. Ajuda-nos, Espírito, Amém. a vivermos como luz do mundo e sal da terra. Amém, Senhor. Ó Deus, eu intercedo por aqueles que sofrem, Senhor. Amém. Existem pessoas que estão sofrendo, Senhor, Senhor Jesus. oprimidas pelo diabo, Amém, sem Senhor. esperança, meu Deus. Amém. Espírito Santo, Amém, Jesus. era, Pai. Derrama de um avivamento, Senhor, porque nós precisamos da tua vida. Amém, Senhor Jesus. Porque sem a tua vida nós estamos mortos, ó Deus. Nós entregamos, Senhor, todas as nossas convicções humanas, todos os nossos pensamentos humanos, nós entregamos a Ti. Amém, Senhor. E nós abrimos mão disso, Senhor, Amém, porque Senhor nós Jesus. queremos Amém, Senhor. andar no Teu Espírito, queremos agradar o Teu Espírito, Senhor. Amém. Nós queremos, ó Deus, ser usados pelo Teu Espírito, Amém. Senhor. Amém. Intercedo agora pela vida dos meus Amém. irmãos que estão aqui, Pai. Amém. Batiza-os com Teu Espírito. Amém, Enche-os Senhor. de poder. Amém. Enche-os de coragem, trepidez, Amém. para que eles testemunhem. Amém, Senhor. Testemunhem quem é Amém. Jesus. Amém. Oh, Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, pela tua visitação aqui nesse Amém. lugar. Amém, Eu te Senhor. agradeço, Senhor, em Amém. nome de Jesus. Em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Querida, Glória você a tem Deus. mais alguma coisa para dizer? Se não, ela vai falar antes de terminar, mas eu queria lembrar a todo mundo que às 19h30 hoje eu estarei fazendo uma live aqui no YouTube para falar da novela Gênesis. Tem ali uma chave de entendimento espiritual maravilhosa nessa relação de Agar e Sara. Não percam, eu quero pedir para todo mundo avisar os amigos que vai ser uma live de muito entendimento teológico, espiritual, além de eu fazer os comentários naturais que eu sempre faço. Então, querida, traz as suas últimas palavras aí. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um sábado maravilhoso. Quero convidá-los para amanhã, no canal do YouTube da IA Church. Você vem assistir ao vivo. Às 8h30 eu vou pregar sobre atos de generosidade. E às 10h30 o Lamartine vai pregar sobre Abraão, né, Lá? Isso.
A Vai palavra de ser amanhã é isso. sobre Abraão com Agar e Sara. É uma palavra maravilhosa, mas hoje eu vou É, mencionar um pouco sobre isso porque a novela passou esse momento, né? E na é. minha sequência da vida de Abraão deu certinho da novela que eu vou pregar amanhã, no domingo, né? Ah, Então, amanhã, meus queridos, a partir das 8h30, vá lá no canal do YouTube da IA Church, que vocês vão ouvir duas palavras maravilhosas. E lembrando vocês que dia 23 de maio, domingo, sem ser esse domingo próximo, será o dia do Pentecostes. E que esse ano você possa ter um Pentecostes na tua vida, uma experiência especial com o Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos orando. Em Cristo Jesus você vai ser cheio, vai ser aleluia, batizado, vai glória a ser Deus. empoderado com o Espírito Santo nessa festa de Pentecostes deste ano. Amém, queridos. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da pastora Lilian Pozella, o nome dela é como está escrito, né? Lilian com Y, e o Pozella é exatamente como o meu. Vai lá, se inscreve no canal do YouTube dela e também no Instagram, porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês, dizer que eu amo todo mundo, oro, intercedo pela vida de vocês são meus queridos de todo o meu coração. E Amém. olha, não deixem de estar hoje na live das 19h30, que vai ser muito profundo. Tá Bênção. bom, queridos? Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. Fiquem Beijo. com Deus. Bom sábado.